Bom dia, pessoal. Bom, nós vamos começar hoje então o conteúdo da disciplina Mecânica dos Fluidos 2, tá? Essa disciplina tem como pré-requisito as disciplinas Mecânica dos Fluidos 1 e Termodinâmica, mas sempre que possível nós vamos tentar fazer uma revisão breve, tá? Bastante breve, antes de começar qualquer tema que envolva conteúdos anteriores. Óbvio que essa revisão não supre a falta de uma disciplina, tá? Ela é simplesmente para ajudar a lembrar um pouquinho os conteúdos necessários. Bom, dentro dessa disciplina nós vamos trabalhar 4 tópicos específicos. Esses tópicos são, deixa eu enumerar aqui. Análise diferencial, escoamento viscoso interno, que basicamente compreende escoamento no interior de dutos ou tubos, escoamento viscoso externo, escoamento ao redor de corpos imersos e, por último, fazer uma breve introdução ao escoamento compressível. Bom, uma forma básica vai ser a interação por meio dos vídeos, tá? Então, videoaulas gravadas, disponibilizadas. Nós vamos tentar trabalhar com vídeos de 10 a 30 minutos de duração, tá? Vamos buscar estar sempre dentro dessa faixa aqui. Em alguns casos não é possível fazer, por exemplo, uma dedução de equação de Navier-Stokes. Muito provavelmente não vai ser possível fazer ela toda em 30 minutos, então vai continuar no outro vídeo o mesmo assunto, tá? Mas a gente sempre que possível vai estar tentando quebrar em tópicos pequenos o conteúdo para ficar mais fácil de acompanhar. O livro texto que nós vamos adotar é esse livro aqui, Mecânica dos Fluidos, 6ª edição, Frank White. Qualquer outro livro clássico de mecânica dos fluidos é mais do que suficiente para acompanhar todo o conteúdo, tá? Não precisa ser necessariamente o livro do White, é simplesmente para ter uma sequência lógica, diríamos, de forma mais fácil. Nós vamos adotar um livro como referência, né? Tanto pode ser o livro do Fox, Introdução à Mecânica dos Fluidos, pode ser o livro do Sengel de Mecânica dos Fluidos, o livro do Bird de Mecânica dos Fluidos e uma série de outros livros, tá? Brunetti também tem vários autores aí com livros bons que dá para utilizar para acompanhar essas aulas sem problema nenhum. Bom, iniciando o conteúdo, então, vamos começar lá lembrando das equações básicas. Aquilo que nós vamos fazer aqui é óbvio que está relacionado com o que vocês já viram antes desde a escola, tá? Diríamos, ensino médio, do ponto de vista que o equacionamento não muda. A única coisa que vai mudar é a forma como nós escrevemos esse equacionamento.
Então, qualquer escoamento de um fluido ele deve satisfazer as leis básicas da mecânica, mais uma relação de estado termodinâmico e as condições de contorno apropriadas. Então, nós podemos elencar isso daqui como sendo, no caso aqui, quais seriam essas equações básicas? A equação para conservação da massa, ou seja, equação da continuidade, a equação para quantidade de movimento linear, nada mais é do que uma aplicação da segunda lei de Newton. Conservação da energia, ou seja, a primeira lei da termodinâmica. Quando estivermos trabalhando com escoamento compressível, vai ser necessária a utilização de uma relação de estado. Ou seja, alguma coisa do tipo ρ igual a 1 ρ de P e T, onde ρ aqui seria a massa específica do fluido em questão, P pressão, T temperatura. E para problemas de escoamento de fluido, também é necessária a aplicação de condições de contorno adequada. São raras as aplicações de mecânica dos fluidos, as aplicações práticas que requerem a utilização de segunda lei da termodinâmica, então nós não vamos abordar isso durante o curso. Sei que o pessoal adora, de forma geral, adora a termodinâmica, principalmente segunda lei, fazer análise de segunda lei, no entanto, isso acaba não entrando no nosso curso. É óbvio que essas leis básicas aqui, conservação da massa, segunda lei de Newton, primeira lei da termodinâmica, são as mesmas leis que vocês já viram, já utilizaram lá em disciplinas bem clássicas também do início do curso, Então, segunda lei de Newton, extremamente utilizada, primeira lei da termodinâmica, você tirando a parte inicial do curso até chegar na primeira lei, a partir dali praticamente tudo você acaba trabalhando com primeira lei. Então não tem nada de diferente em relação a isso, exceto que aqui nós vamos reescrever essas leis de tal forma a trabalhar na análise diferencial, e fazer a aplicação das mesmas para um escoamento de fluido. Segundo ponto que a gente pode destacar aqui são os métodos de análise. O que seria isso? Existem 3 formas básicas de estudar um problema de mecânica dos fluidos ou estudar um problema relativo ao escoamento de um fluido. Essas formas vão ser trabalhar com um volume de controle ou com uma formulação
voltada para um volume de controle, o qual vai englobar, desculpa, todo o domínio, tá? E aí quando a gente vai para isso, nós estamos falando em uma análise integral. Nós podemos trabalhar com um sistema diferencial, ou a chamada análise diferencial. E aqui a principal diferença vai ser com a análise integral, nós vamos obter respostas muito úteis, via de regra, tá, de um ponto de vista de engenharia, mas médias globais ou um comportamento geral de um dado problema que está sendo estudado. Por outro lado, quando nós vamos para a análise diferencial, nós obtemos informações detalhadas, ponto a ponto no escoamento, tá? Então, a análise diferencial ela é capaz de trazer detalhes do escoamento que não são passíveis de serem obtidos por meio da análise integral. Infelizmente, tá, a análise diferencial possui uma dificuldade matemática inerente muito mais elevada do que aquela quando comparada com a análise integral. Tá? Então, nós vamos, de um ponto de vista analítico, trabalhar com problemas mais simples. E se formos pensar em aplicações práticas, ou na maior parte das aplicações práticas, nós temos que acabar indo para dinâmica dos fluidos computacional. Que não faz parte do escopo dessa disciplina, então nós vamos só comentar um pouquinho sobre a TFC, tá? Ou CFD, né? Mais comum em inglês. E por último aqui, a última forma seria o estudo experimental. Ou a chamada análise dimensional. Bom, os itens 1 e 3 aqui vocês já viram em Mecânica dos Fluidos 1, tá? Então, nesse curso, em termos de métodos de análise, nós estaremos focados na análise diferencial, que vai ser a primeira etapa aqui do nosso curso. Continuando, nós podemos pensar nos métodos de descrição, ou seja, como vamos descrever o nosso problema. E aí existem dois pontos de vista que podem ser utilizados. Tá? Nós podemos fazer uma descrição euleriana ou fazer uma descrição lagrangiana. Bom, se nós trabalharmos com uma abordagem euleriana, vamos ver as variáveis do escoamento. Como uma função do espaço e do tempo.
Isso possibilita que essas variáveis sejam representadas como campos. Por sua vez, na abordagem lagrangiana, partículas individuais são consideradas e a posição e velocidade de cada partícula passa a ser uma função somente do tempo. É uma função ou são função somente do tempo. Lembrando que isso daqui é um conceito que vocês já viram, tá? Só uma revisão rápida. Então, pensando num exemplo bem simples, isso daqui eu vou deixar um link para uma série de vídeos onde esse tema é abordado de uma forma muito didática, tá? Mostrando exemplos ilustrados, realmente muito didático, bem melhor do que o que eu estou apresentando aqui agora. Mas imagine o seguinte: você está fazendo um estudo de como se comporta o tráfego de veículos em uma dada rodovia, tá? Então, você vai fazer esse estudo de duas formas diferentes. Na primeira, euleriana, você quer um comportamento em relação à velocidade desses veículos. E para isso, você seta aqui alguns radares ao longo da rodovia, tá? E faz a análise dos veículos à medida que eles se deslocam por essa rodovia. Ou seja, você está analisando determinadas posições fixas na rodovia pelas quais esses veículos estão passando. Fazendo uma analogia aqui, nós poderíamos enxergar cada um desses veículos como sendo uma partícula de fluido, vamos falar assim. Por partícula, pensa como uma porção pequena de fluido, mas não algo no nível molecular, tá? Trabalhando sempre dentro da hipótese do contínuo. Se você fizer o mesmo estudo de um ponto de vista lagrangiano, você poderia pensar, por exemplo, em trabalhar com algum tipo de dispositivo, seja GPS, seja o que for,
tá? Instalado em cada um desses veículos, de tal forma que você acompanha a evolução desses veículos ao longo do tempo, ou seja, você não está mais numa posição fixa no espaço, você está monitorando o veículo enquanto ele está trafegando pela rodovia, tá? E isso daqui vai te dar uma informação, por exemplo, de velocidade e posição para cada um desses veículos ao longo do tempo. Tá? Por outro lado, quando você vem na abordagem euleriana, isso te daria um campo onde para cada posição você vai ter uma determinada velocidade ao longo do tempo. Não sei se um exemplo simples se ajudou ou não, tá? Para relembrar esse conceito, mas de novo lá no vídeo vai ficar uma descrição, a indicação de um link, tá? Para uma descrição bem detalhada sobre isso daqui. Na sequência nós vamos falar do teorema de transporte de Reynolds, tá? Apenas relembrar o que é a aplicação do teorema de transporte de Reynolds, mas para manter o vídeo curto, então eu vou interromper esse vídeo agora e volto com o teorema. Muito obrigado.